Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais um dia de vida. Nós tivemos o privilégio de termos a restauração das nossas vidas neste dia. Agradecemos a Deus pelo seu amor. Estamos mais uma vez reunidos, já na reta final desse estudo das doutrinas da graça. Estou buscando de Deus um novo tema. Não na semana que vem, mas na outra, creio que a gente já está começando com um novo tema. Estamos meditando dentro das doutrinas da graça, na perseverança dos santos, em especial. Vamos começar hoje no livro de Salmos. Temos feito essa dinâmica de meditar dentro das doutrinas da graça e depois olhar para um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento, exatamente para a gente atestar que os ensinamentos, eles não são temporais, mas eles são atemporais e alcançam todas as gerações. Como temos visto até a semana passada, a quinta verdade é a perseverança dos santos, ou a graça de Deus que preserva a nossa salvação. Tudo o que acontece após o sim, ele é suportado, ele é preservado através da perseverança dos santos. A Bíblia ensina que todos os eleitos, e apenas eles, são guardados pelo poder do Pai. Eu não tenho capacidade nenhuma, não tenho vontade nenhuma, nem desejo, mas o Senhor, Ele guarda os meus caminhos para que eu não me desvie, para que os meus pés não se resvalem na pedra. Né? Gostou? Não. Gostou? Essa foi boa, hein? Resvale, hein? Sim. Nenhum dos escolhidos do Pai se perderá. Temos tratado a condição dos escolhidos do Pai, ao invés de toda a população. Nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá. A figura de Cristo morrendo na cruz, ela é uma figura em que Ele morre por pessoas escolhidas, não por quaisquer pessoas, mas pessoas escolhidas. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, Ele sabia do meu nome, sabia do seu nome, sabia do nome de cada um por quem ele estava morrendo. Inclusive, além, entendo aí o entendimento meu, além de a ordenança divina, além de todo o contexto, havia também a condição de ele olhar e contemplar o meu rosto, o seu rosto, e falar: sem ele, sem o sacrifício dele, nós não seríamos salvos. Nenhum dos escolhidos do Pai se perderá. Nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá. Nenhum dos que foram ou forem regenerados pelo Espírito Santo cairá da graça, de tal maneira que não retornará ao caminho. Então nós estamos sempre pensando no tempo que chama hoje. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, você tem que analisar dentro de duas óticas. A primeira delas é a ótica do tempo em que foi escrito. O que estava acontecendo naquele lugar? É importante você entender, é importante você saber o que está acontecendo, você ler ali e tentar entender o que está acontecendo. Não é simplesmente fazer uma leitura corrida e querer aplicar já na sua vida o que é que Deus queria falar com aquele povo naquele momento. O que Deus queria falar com aquele povo naquele momento. E aí nós fazemos a transposição para nós. Sempre tem a palavra no momento temporal e no atemporal. Nenhum dos que foram e forem regenerados pelo Espírito cairá da graça. Então essa palavra que nós estamos falando hoje, ela transcende épocas. E ela vai alcançar Helena, Heloísa. Tem jeito aí de desligar isso aí, não? Que bom, né? Transcende, e as pessoas que virão, elas vão ser alcançadas através de vídeos, através de testemunho. Quando lá na frente, entendeu, tiver os filhos, entendeu, do Nicolas, da Arya, estiverem crescendo e estiverem casando lá daqui a 20, 30, 40 anos, sei lá, entendeu, esse testemunho de vida, ele alcança essas vidas. Todos quantos receberam ou receberem a graça salvadora de Deus serão conduzidos para a glória. A palavra é essa. Nós seremos conduzidos. Porque se nós formos largados, nós vamos desviar para a esquerda e para a direita. Eu sou uma pessoa que me perco com facilidade, não tenho facilidade nenhuma com direção, entendeu? Diferente da minha esposa. Então, toda vez que eu vou
Pro lado do Felipe, eu peço para alguém mandar o localizador, porque eu não vou encontrar, é minha característica. E a característica nossa como salvo também é essa, nós temos que ser conduzidos para a glória. Não, não é por aqui, é por lá. Para aqui um pouquinho, espera. A gente vê essa condição toda no deserto, quando aquela coluna de fogo e a coluna de nuvem, ela realmente demonstrava que o tempo que importa é o tempo do Senhor. Todos quantos receberam ou receberem a graça salvadora de Deus serão conduzidos para a glória, protegidos e preservados para sempre. Protegidos não quer dizer que você não passa luta, não quer dizer que você não passa dificuldade, mas quer dizer que Deus não permite que você se afaste do caminho de tal maneira que você não volte para Ele. A ampla abrangência da salvação já está completa, não há mais nada a ser feito. Então não há um sacrifício a mais, não há necessidade de você matar animais, não há necessidade de você ir em monte, não há necessidade de você fazer sacrifício, porque o sacrifício ele já foi feito. Essa condição de Cristo nos salvando, ela já é uma condição completa. As Escrituras Sagradas não existem mais nada a serem escritas. Então, às vezes a gente estava lá ontem, lá no negócio da Esther lá, e aí o pastor falou assim, vamos profetizar, é profético, as pessoas entendem que talvez o profético seja você falar algo diferente, algo que é fora do normal. Não, é simplesmente a atestação do que já está escrito. A gente tem que entender esse conceito profético. A ampla abrangência da salvação já está completa, indo desde a eternidade passada até a eternidade futura, é uma linha só. Nós temos uma história que começou antes do tempo e vai acabar depois do tempo, quando não tiver mais tempo. A salvação é acertadamente vista como uma única obra da graça. Não há fases, não há momentos de perda e caída, não. É uma obra só. A graça foi determinada por Deus sobre a vida dos eleitos dele e eles vão, de alguma maneira, em algum momento, aceitarem e vão caminhar naquela bênção. Aqueles que Deus escolheu antes do princípio do tempo são aqueles que salvará para sempre. Quando não existir mais tempo, inclusive, haverá um tempo em que nós estaremos juntos. E que naquele tempo, nós vamos estar, não sei quem que eu estava ouvindo, alguém falar que a gente não vai se conhecer, não sei o que. Não, a gente vai se conhecer sim. Eu vou saber quem é você, a gente vai ter conhecimento. Seria uma coisa meio robótica, imagina você estar lá totalmente zerado de imagem e ficar lá só o tempo inteiro falando glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Imagina, por que Deus ele permitiu todo esse plano de salvação se não fosse uma coisa muito mais complexa que isso? Ele não poderia ter zerado a nossa memória no começo e colocado um monte de robozinho andando aí? Poderia, entendeu? Então nós vamos nos conhecer, nós vamos saber quem somos, vai ser um tempo interessante, mas não vai haver o pecado, que é a melhor coisa. Todos os eleitos preservarão, porque o próprio Deus persevera dentro deles. Ou seja, todos os eleitos perseverarão, porque o próprio Deus persevera dentro deles e os habilita a apresentarem-se inculpáveis diante do seu trono. Ele sabe que eu e você não temos condição, por isso que ele age por nós. É o que nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos. A gente sabe que o menino, a criança não tem condição, a gente faz por ela. Ela pode até achar que ela está fazendo sozinha, mas ela não está. Então todo o desenvolvimento das crianças, ele é pautado dessa forma. Quando os jovens eles chegam na idade de 14 a 15 anos, eles acham que eles vão conquistar o mundo, eles acham que eles podem decidir tudo. E, na verdade, os pais eles estão apenas observando, dando as instruções para que eles possam ser conduzidos para o caminho correto, como a gente é conduzido para a glória. Então você se converte, você acha que você está certo, você acha que você é o melhor, você acha que você é perfeito, que você não precisa de nada, e a gente descobre a cada dia que a gente precisa muito e muito do Senhor, a gente não sabe nada. Nada. A gente não sabe nada. Todos os eleitos perseverarão, porque o próprio Deus persevera dentro deles. Esse ensino bíblico sobre a salvação revela claramente que a salvação é toda ela pela graça. Não há a minha ação, não há a sua ação, não há a minha participação e a sua participação, porque nós somos tolos, nós somos frágeis, nós temos a nossa mente cheia de pecado, de defeito, e nós não queremos o Senhor. Nós queremos as coisas do mundo, nós estamos preocupados, muitas vezes, a maioria das vezes, com as coisas do dia a dia. É algo que eu falo sempre, e falo em especial com algumas pessoas, o que você vai fazer? Conversava com o André ontem, aparentemente a maré, entendeu? Passou, está passando, e aí a pergunta que fica é, o que é?
que o André vai fazer com isso? Se ele começar a prosperar, entendeu? O que vai acontecer com você se você começar realmente a prosperar? Se Deus começar a lhe conceder uma bênção que transborde, porque tem a boa bênção, e aí tem aquele versículo que fala assim, a bênção... O que é isso, Nicolas? O que é a bênção? Recalcada, sacudida e abundante. Não é. Eu lembro, eu já dei esse exemplo, vou trazer ele de novo. Quando eu ia lá passar férias na casa da minha avó, lá em Minas, na cidade de Guaxupé, o meu tio ele fazia café. E aí ele torrava café e mandava para ela. E mandava um saco de café e passava lá um tempo. E aí tinha que se moer o café. E aí uma das alegrias minha como jovem, quando eu ia lá, era descer lá na parte de baixo, pegar aquele café em grão, torrado, colocar dentro do moedor, aquele bem primitivo mesmo, e rodar. E aí eu colocava o café e o café ele caía num recipiente. Quando ele caía na recipiente, parecia que estava cheio. Mas se eu sacudisse ele, cabia mais. E aí eu continuava moendo. E aí continuava caindo. Chegava um momento que parecia que estava cheio. Eu sacudia e não fazia mais efeito. Eu tinha que fazer o quê? Recalcar. Sacudida, recalcada, transbordante é quando não cabe mais de maneira nenhuma. Gostou dessa? Essa nova, hein? Vou falar da minha pipoca. Não, aqui pipoca não. Entendeu? Pipoca não. Tá? Então a gente tem que entender que... nem sei onde eu estava aqui, peraí. Não. O que nós vamos fazer com a bênção do Senhor? O que você vai fazer? Eu tenho buscado de Deus, entendeu? Algo para a gente fazer. A nossa igreja, como fazer? E a gente tem abençoado missionários, a gente tem feito, mas eu tenho começado a colocar no meu coração um propósito de abrir uma conta lá na aplicação lá para um missionário por mês. Por que não fazer um investimento de um missionário por mês, R$1.000 cada um? Todo mês a gente fazer. Imagina a gente abençoar 12 missionários por ano, entendeu? E por que não fazer isso em pessoa física? Por que não você se disponibilizar e pensar assim, poxa, eu vou tirar uma parte do meu recurso e vou... Se a Vânia precisar, por que não? Primeiro são os de casa. Tá? Mas eu não vejo aqui dentro da nossa casa pessoas com necessidade. Se nós tivéssemos pessoas dentro da nossa casa, o primeiro que a gente teria que abençoar eram essas pessoas. Tá? Mas fora isso, a gente tem que olhar mais para fora. A gente tem que olhar não só como igreja, mas também como pessoa física. Quando você traz e abençoa aqui os alimentos da favela, entendeu? Para entregar, você está fazendo isso. Isso aí simplesmente são sinais de que você é um filho de Deus. O que fazer diante de tanta bênção do Senhor? Está lá no status da Esther. Como é que é lá? Não sei o que para agradecer. Não, que você colocou lá no teu statusinho do... não sei, não é a foto não. Grato demais. Eu não lembro o que estava. Grato demais para reclamar. A gente vinha vindo aqui e a gente parou no farol, o cara pedindo dinheiro, eu já tenho as moedinhas, eu falei, não senti que ia dar, o cara estava meio alterado, você via que ele estava até meio bêbado. Aí eu peguei, o cara, falei, que com medo, sinceramente eu dei para ele uma moeda porque eu achei que ele ia dar uma bicuda no meu retrovisor, entendeu? Porque o cara estava alterado. Eu peguei, dei uma moedinha de R$1 para ele, ele olhou e falou assim, agradeço você, eu te abençoo em nome de Jesus, e começou a falar um monte, e ele falou para mim assim, deu desde as 6 da manhã aqui. E você é o primeiro que me abençoa. Quantas oportunidades nós temos de abençoar. Todos os eleitos perseverarão porque o próprio Deus persevera dentro deles. Do princípio ao fim, cada aspecto da graça salvadora é dádiva gratuita de Deus, outorgada soberanamente a pecadores que não a merecem. Cada membro da divindade age em perfeita unidade e harmonia nesse empreendimento da manutenção da nossa salvação. Deus, o Pai, escolheu os eleitos por si e para si na eternidade passada. Esse é o primeiro princípio do nosso cristianismo. Deus nos escolheu. Segundo, Deus, o Filho, redimiu
Todos aqueles que foram escolhidos pelo Pai. Poderia citar vários versículos que você já sabe. Todos aqueles que o Pai me der, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Então, nós temos Deus o Pai escolhendo, nós temos Deus o Filho nos redimindo. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E em terceiro lugar, Deus o Espírito Santo, que regenera esses escolhidos e redimidos. Juntas as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, salvam a minha pessoa e a sua pessoa. Porque se Deus o Pai, Ele escolheu você, e Deus o Filho não colocou você junto dele no sacrifício, você está perdido. Mas se Deus o Filho colocou e Deus o Espírito Santo não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você vai continuar andando como um zumbi na rua. É como você ter um grande privilégio e você não saber. Você ter uma conta bancária, você ter alguma coisa a receber e você simplesmente está padecendo. E é como nós agimos como cristãos, nós agimos como que padecendo. Sendo que nós temos um Pai que é o Deus do ouro e da prata. E não é para você sair esbanjando, é por isso que a gente volta novamente à questão do amor ao próximo, e você começar a demonstrar para alguém além dos seus familiares, além da igreja, além das pessoas que estão juntas, o que eu posso fazer para abençoar? Os 5 pontos da salvação bíblica se fundem para formar esse único ponto dominante. Deus salva pecadores por sua graça e para a sua glória. O que o pecador não pode fazer por si mesmo, Deus faz. Amém. O que os pecadores humanos sequer procuram, Deus procura e realiza. A palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele não acha. Mas Ele faz de mim e de você um adorador. Ele faz, porque Ele sabe que a gente não quer. Ele olha e fala assim, me assustei, me espantei por não encontrar um intercessor, alguém que ore pelo próximo. E aí Ele levanta pessoas, como na quarta-feira, para orarem pelo próximo. Não é porque a gente quer, não é porque a gente é mais capaz, é simplesmente porque Ele faz. O que nós não podemos fazer por nós mesmos, Ele faz. O que os pecadores humanos nem sequer procuram, Deus procura e realiza. Fala para mim se você, quando você estava vivendo no mundo, se você estava preocupando com a igreja, se estava preocupado com Deus, você queria viver sua vida, queria continuar na sua bagaceira, continuar bebendo, comendo, gastando, viver. Todos nós éramos assim. Em algum momento Deus ele fala assim, Ele não pode, ela não consegue. Então Ele vai lá e faz para a gente. Obrigado. O nosso Deus Trino ativa, realiza, aplica a graça salvadora a respeito dos seus eleitos. Romanos capítulo 11, verso 36. Nesse esquema, vê-se a salvação como? Romanos 11, 36. Repita comigo, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Poderia até dizer mais, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Por que tem o amém? Porque não é revogável. A minha salvação, a sua salvação, ela não é revogável, por isso que ele coloca amém, acabou, entendeu? Ponto, não tem conversa, entendeu? É até aí. Quando você vê a salvação sob essa ótica, só então podemos dizer a Ele seja a glória para sempre, amém. Não é a igreja, não é a minha vestimenta, não é o dinheiro que eu dou na igreja, não é nada disso. Não é o tempo que eu oro, não é o tempo que eu vou no monte, não é o que eu dou de dinheiro, mas é Ele que faz, a Ele é a glória. É este realmente o ensino da Escritura, não é outro. O certo é que essas verdades teocêntricas, ou seja, com Deus no centro, teos é Deus,
cêntrica, quer dizer, Deus no centro. É o Deus no centro da minha vida, Deus no centro das minhas decisões, das minhas emoções, da minha razão. É sempre você imaginando Deus no centro, Ele perto de você. O certo é que essas verdades teocêntricas, elas foram registradas nas palavras, nas páginas da palavra por homens santos, começando com os profetas, com os reis de Israel ungidos por Deus. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ensinando com muita clareza as doutrinas da graça divina. Essas mesmas verdades foram redigidas pelos escritores dos livros históricos e sabedoria do Antigo Testamento: Josué, Samuel, Esdras, Neemias, Davi, Salmista, Salomão. Todos os profetas falam uma só voz a respeito delas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Ageu, Zacarias, Malaquias. Cada um deles fez significativa contribuição para o registro de tudo que nós estudamos nessas semanas, das doutrinas da graça. Todos eles falam sobre isso. O ser humano, ele tenta de alguma maneira puxar para ele que é o importante, ele que decide, mas não é o homem. Não há uma guerra espiritual a respeito da minha alma e da sua alma, porque você já é resgatado pelo Senhor. Não há essa luta, não há essa perseguição, essa luta incansável, dia após dia. Se você estiver lá fazendo uma coisa errada, Jesus volta e você fica, essa piração. Isso é criação humana para te aprisionar. Se não tivesse a ordenança da igreja nas Escrituras, você não precisaria nem da igreja. Você precisaria apenas de você ter o tempo de sua comunhão com Deus. Mas Deus sabe que a gente precisa ser conduzido e guiado. Eu preciso, você precisa. Nós precisamos ser conduzidos e guiados o tempo inteiro. O nosso coração, ele se exalta em algum momento e a gente precisa da direção dele. Esse tempo é precioso na presença dele. Quizá a gente tivesse mais tempo diante do Senhor durante a semana. Pastor, não tenho tempo. Crie um momento. Já comentei com vocês que das 11 ao meio-dia eu separo para me orar. Não é porque eu não tenho o que fazer. Simplesmente eu defini, eu falei assim, esse horário eu vou parar. Falei com o Vânia essa semana, para uma hora. Mas e a entrega, e o pedido, e o caminho, não importa. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Amém. A gente tem que entender isso e colocar ele como prioridade. Porque ele quer nos guiar, ele quer nos ensinar. O registro inspirado das doutrinas da graça. Depois do Novo Testamento, a longa linha de profetas continua com o ensino de Jesus nos 4 evangelhos, como também os de Pedro, Paulo, Lucas, Hebreus, o autor de Hebreus, Tiago, Judas, João. A doutrina da graça soberana de Deus, ela passa de capa a capa. Mas as pessoas não conhecem isso. As pessoas não sabem que isso existe. Cabe a mim, a você, levar essa verdade, sem nenhuma soberba, sem nenhuma violência, sem nenhuma ignorância, sem nada. A gente estava lá ontem, e aí eu vi os nossos irmãos lá pentecostais, lá, conversa, varão, e não sei o quê. E aí eu achei engraçado numa oração, que eu não sei nem se eles repararam. Quando um pastor ele foi orar pela Esther e pelo Carlos, ele falou assim, que a bênção do muro que cercava Jó seja sobre a casa de Esther e Carlos. Gente, o que aconteceu com Jó? Perdeu todos os filhos, perdeu a saúde e perdeu todos os bens. Eu não quero isso sobre a vida deles. Entende? Como se você não prestar atenção, você fala amém, está tudo certo. Não, não é amém não. Está arrependido. A glória da segunda casa, o templo lá, beleza, mas não quero isso para a vida deles não. Misericórdia. Então a gente tem que estar com os nossos ouvidos alertas, não no sentido de julgar as pessoas e falar assim, não, somos melhores. Não, mas você tem que saber por que você está falando amém. O que você está cantando? O que está sendo falado? Será que eu concordo realmente com isso? É por isso que as Escrituras Sagradas, elas nos trazem esse tipo de percepção e entendimento. E nós temos que adestrar os nossos ouvidos, em qualquer área. Se você se esmerar dentro da culinária, você vai ser cada vez mais uma pessoa que cozinha bem. Inclusive, estava uma delícia ontem o arroz da Vânia, entendeu? Porque ela se esmerou para fazer aquilo. E a gente tem que se esmerar. Se a gente ficar no básico, se a gente ficar no superficial, a gente vai continuar sendo uma condição ordinária, comum. Nota 5. Estava vendo um videozinho em que
A menina chegou e falou assim: pai, passei de ano. É mesmo, filha? É. Como foi a recuperação? Tirei 5. E ela toda feliz, ela falou assim: você está feliz com 5? Não, pai, mas foi 5 da recuperação, mais 1 da prova e 2 do caderno. Eu fiquei com 8. Eu falei: pera um pouquinho, mas me explica um negócio. Você tirou 5 e você está feliz? Será que você está feliz em conhecer Deus nota 5? Eu não estou feliz com isso. Eu não estou, eu quero mais de Deus. Você pode continuar vivendo o seu básico, fazendo um arroz com feijão, entendeu? E não tem nada a ver com a condição salvífica, tem a condição de você conhecer mais a Deus. Tirar pessoas dessa prisão espiritual que eles vivem e trazer para cima, colocar em cima da rocha. A pessoa ficar tomando aquelas ondas nas costas, levanta e coloca ela na rocha. Você tem capacidade para isso, você tem condição de fazer isso. Essas doutrinas que exaltam Deus também constituíram a posição bem estudada e firmemente adotada por um imenso exército de homens fortes através dos séculos. Passou pelo Antigo Testamento, passou pelo Novo Testamento. Se você tiver tempo, estude a vida de homens de Deus, mulheres de Deus, do momento zero da igreja até os dias de hoje. Tem muita literatura. Você saber que essas pessoas lá há 10, 20, 30, 100, 200, 500 anos, pessoas que eram pessoas como você, que tinham 4, 5, 6 filhos, e eles tinham 1, 2, 3 horas de oração, e os filhos eles eram abençoados, formados em engenheiros, médicos, advogados, tinham recurso para a manutenção da sua casa, poderiam não ter a maior casa da cidade, poderiam não ter a melhor carruagem, mas eram pessoas que tinham tudo e viviam na plenitude com o Senhor, geravam pessoas após eles de uma forma abençoada, pessoas que eram portadores da bênção do Senhor. E a gente fica olhando muito para o crescimento, a gente quer mais e quer mais e quer mais. Homens, através dos séculos, eles falaram as mesmas coisas que nós estamos falando hoje. Os que abraçam essas verdades atualmente podem estar em minoria. Talvez você, num grupo de cristãos, você começar a falar alguma coisa como essa, as pessoas olham para você e falam: esse cara é louco. Eu coloquei lá no Facebook, poucas pessoas viram a abertura do culto hoje falando sobre a questão dessa batalha espiritual que exalta muito mais o diabo do que Deus. Como se a gente estivesse nesse desespero o tempo inteiro, como se Deus estivesse no estádio brigando no diabo, entendeu? E a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas, elas não sabem disso, e tudo isso é uma grande armação para ganhar dinheiro, para forçar você a estar num lugar sem pensar, sem questionar absolutamente nada. Os que abraçam essas verdades atualmente podem estar em minoria, mas as doutrinas da graça eram a convicção daqueles que dirigiam a igreja primitiva. Todos esses homens proclamaram alto e bom som as doutrinas da graça soberana, e por enquanto você pode fazer isso sem o problema de risco de vida. Por enquanto. A condição comunista, ela está lutando para tomar conta de tudo. E para nosso país virar uma Coreia do Norte, ó, rapidíssimo. Coloca muito bem localizado pessoas dentro da esfera governamental, parlamentar, judicial. Coloca. Pessoas que realmente têm um poder de decisão tal que você não possa falar nada, você fica cerceado e você não pode fazer absolutamente nada. Você começa a padecer coisas que a gente só vê na igreja perseguida, em que eles estão querendo de qualquer maneira fazer com que os seus filhos, eles sejam filhos do Estado e não filhos dele. É só você começar a depender da cesta disso, cesta daquilo, ajuda disso, ajuda daquilo, você começa a depender do Estado e você acha que você não precisa trabalhar mais, porque você recebe só aquela ajuda, só aquilo. E aí os seus filhos começam a ser doutrinados a serem como na Coreia do Norte, em que você olha para a figura do regente lá como se fosse um deus. E se você falar alguma coisa contra, os caras te matam. Não tem essa condição. E a gente tem visto isso já começando no cenário. Então quando a gente para orar por eleições, mesmo que aqui em Brasília não vai ter eleições, os outros estados vão ter, as outras cidades vão ter. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque eles estão simplesmente querendo montar um sistema que é anti-Deus, contra tudo que as Escrituras falam. E a gente tem que estar ligado com essas coisas.
Todos esses homens abençoados proclamaram alto e bom som as doutrinas da graça de uma forma soberana. A doutrina da graça preservadora ou da perseverança dos santos muitas vezes tem sido apresentada resumidamente como uma expressão que muitos torcem o nariz, chamada uma vez salvos, salvos para sempre. A máxima é, se eu sou salvo e salvo para sempre, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Não. Porque eu já tenho aliança no dedo, eu estou casado, então Rosângela tem um vínculo comigo, eu posso fazer o que eu quiser. É uma contra-afirmação até inocente, ignorante, diria eu. Porque se você está numa posição, não quer dizer que você pode desfazer daquela posição. Não é isso. Se eu tenho uma condição de salvo, de filho de Deus, eu tenho que viver conforme. Isso é muito sério. Você tem vivido conforme um padrão. Se você for numa indústria, você tem um controle de qualidade que vai definir o que é padrão, o que está dentro do padrão e o que não está. O que não está dentro do padrão é jogado fora. Então nós temos hoje um padrão, por exemplo, de validade. Então quando a validade está se chegando perto do fim, eles colocam na prateleira dos vencidinhos para você consumir aquilo ali, sabendo que aquilo está vencendo. Mas quando vencer, em especial em mercados grandes, aquilo é jogado fora. Talvez dado para alguma pessoa na rua, mas aquilo ali é para ser descartado. É a cultura da validade. E nós temos que olhar para essa condição entendendo que nós não somos como o iogurte que perde a validade. Não, a nossa validade é para sempre. É porque o Senhor definiu. Você é um iogurte que não estraga. Entendeu? Não estraga. Não estraga. Não importa como se lhe chame, essa doutrina sustenta que todos aqueles que Deus traz à fé salvadora jamais cairão da graça, mas estarão salvos para sempre, a menos que o seu Deus não seja soberano. Você tem que entender o conceito da soberania. Conversei bastante com a Vânia na quinta-feira, nosso encontro foi bem legal, entendeu? Em que a gente tem que decidir, nós cremos num Deus soberano ou não. Ou não. E não há problema se você quiser ficar no ou não. Mas se você crê que Ele é soberano, você tem que se posicionar como? Nós temos que parar com a choradeira, a gente tem que começar a tomar uma posição, independente do vento que estiver batendo. É aquela figura de Jesus no barco e os discípulos e a tempestade. Independente da tempestade, Deus me livre de uma tempestade que eu não venha fazer isso. E eu tenho certeza que há muitas tempestades que podem fazer com que a nossa confiança e a nossa fé, ela balance. E ele olha e fala assim, homens de pequena fé. E aí ele vai lá, dá o comando para a tempestade puff, quem é esse? Que até os ventos e as ondas lhe obedecem. Esse é o meu Deus. É o seu Deus. E eu espero que você, no momento da dificuldade, você consiga lembrar disso. Em vez de você falar, entendeu? Você realmente possa falar, eu confio em Deus. É legal você ver as histórias de homens do passado, porque é muito doido. Tem um homem, né, que ele era, eu não lembro, era na Europa que ele morava, eu não sei se era Escócia, e ele era um evangelista, e ele tinha alguns projetos na cabeça dele. E a Rô me lembrou, ele nunca pediu um centavo para ninguém. Ele nunca chegou e falou assim, olha, vamos levantar uma verba para isso, e não há problema. Vamos levantar um dinheiro para isso, fazer aquilo. Ele nunca fazia isso. Um dia Deus chegou para ele e falou assim, olha, você tem que construir um orfanato para, 1.000 crianças. Ele falou, tá bom. E ele andando assim no caminho, ele viu um castelo. E o preço daquele castelo, naquele dinheiro de ouro, era muita grana, 1 milhão de libras. Muito dinheiro naquela época. E Deus falou para ele, entra aí e compra. Ele entrou e falou, esse castelo é meu. Amanhã eu trago o dinheiro. Mas é esse o tipo de fé, porque ele entendia que o Deus dele era soberano, poderoso. Um dia ele, com esse orfanato montado,
não tinha comida. Essa história você já ouviu muito. Ele estava lá precisando de comida, não tinha comida, e ele falou assim: põe as crianças todas sentadas. Mas não tem comida. Põe, Deus proverá. Sentaram, agradeceram o alimento, bate na porta. Olha, nós estávamos carregando aqui uma carroça de pães lá para o castelo do rei. Só que eles estão um pouquinho mais tostados. Tá bom para o consumo, mas o rei não gosta. Eu vou jogar fora, eu posso deixar aqui no vocês? E eles comeram. Isso não é historinha, gente, é verdade, é realidade. E a gente se fecha tanto em nós mesmos que parece que a gente é apenas a gente e é só os nossos problemas. A doutrina da graça preservadora, muitas vezes mencionada como perseverança dos santos, tem sido apresentada como a expressão uma vez salvos, sempre salvos. Outros falam a segurança eterna do crente, mas não importa como se lhe chame, essa doutrina sustenta que todos aqueles que Deus traz a fé salvadora nele jamais cairão da graça, mas estarão salvos para sempre. Serão mantidos eternamente seguros pelo próprio Deus, através do tempo e da eternidade. Essa verdade maravilhosa é ensinada muito claramente pelos salmistas em todo o livro de Salmos. O livro de Salmos, como todos os outros livros da Bíblia, falam sobre a perseverança dos santos. Agora está iniciando um novo tópico, eu vou adiantar o nosso intervalo, e aí a gente vai dar uma pausa agora para nós tomarmos o nosso lanche, e nós vamos voltar às 10 horas e 35 minutos, tá? Então adianto 10 minutos e jogo 10 minutos antes, amém? Por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda a graça.